mais uma vez sobre a porra do iPhone e do socialismo, do comunismo. Velho, eu fico pensando na lógica de uma pessoa que continua utilizando essa merda de argumento. Vou pegar só dois eixos aqui. Pensa comigo, vamos lá. Você tem centenas de milhares de páginas, quiçá até milhões de páginas, de teoria revolucionária. Escrita por Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, por Ho Chi Minh, por Fidel, por Che, por uma série de autores europeus, uma série de autores asiáticos, africanos, da Oceania, uma série de autores latino-americanos, uma porrada de teses, de teorias, todas elas analisando finamente a realidade do capitalismo, analisando o modo de produção, as suas contradições, muita teoria revolucionária historiográfica dissertando sobre o desenvolvimento dos processos revolucionários. Aí a gente joga tudo isso fora porque supostamente existe uma contradição entre um revolucionário anticapitalista ter um iPhone. Fico pensando a lógica desse pessoal. Imagina só, você está lá estudando a realidade de uma forma extremamente séria, aí vem um filho da mãe e usa esse tipo de argumentação. Sério mesmo? Sério que a gente vai jogar tudo fora por causa de uma frase. Nem os anarcocapitalistas a gente derrota com uma frase. Imagina uma teoria séria, extremamente rebuscada e extremamente antiga. Extremamente antiga não, tá? 150, 170 anos aí, não é tão antiga na história, assim, no geral. É isso aí mesmo que a gente vai fazer? De jeito nenhum, né? Pronto, aí tem o primeiro motivo, né? O primeiro motivo teórico. Que caramba, velho. Agora nós temos o motivo prático. Imagina se essa merda fosse uma contradição mesmo. Imagina se realmente houvesse uma contradição entre um comunista utilizar um item de alta tecnologia. Eu fico pensando, caramba, 100 anos de história de revoluções. Duas superpotências, China e União Soviética, que existiram. Dezenas de estados com posicionamento abertamente socialista ou comunista. Vários outros líderes e partidos pelo mundo se organizando dessa forma. Posso dizer, sem medo de estar errado, que foram centenas de milhares de pessoas, centenas de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas que estiveram inseridos diretamente em partidos comunistas ou na administração de estados socialistas. A China hoje se tornando a vanguarda da tecnologia em vários sentidos. Aí você vai me dizer que é uma contradição um comunista utilizar essa tecnologia. Porque se for uma contradição, não faz diferença nenhuma. 40 anos de desenvolvimento soviético, o mais rápido desenvolvimento industrial, militar e agrícola, agrário, tecnológico de todos, entre 1917 e 1947, não vão desaparecer por causa dessa contradição. A vanguarda tecnológica da China, o fato da China estar como a segunda maior potência econômica do mundo, não vai acabar porque supostamente a gente está em contradição. Imagina isso no meio da cúpula do partido. Tá lá o Xi Jinping, tá lá o Miguel Díaz-Canel de Cuba, tá lá o Kim Jong-un. Eles acordam no meio do dia e lembram, caramba, a gente tá aqui, ó, milhões ou até bilhões de pessoas sob nossa administração, sob nossa responsabilidade. O estabelecimento de um Estado socialista aqui há décadas. Mas vocês pensando bem agora, a gente não devia ter iPhone nem smartphone. Afinal, são produtos do capitalismo. Se uma coisa é produto do capitalismo, então a gente não pode ter. Claro! Afinal, todos os revolucionários do mundo, da história, são todos incoerentes, porque eles estavam vivendo no capitalismo e criticando ele ao mesmo tempo, é óbvio. É óbvio que eles são incoerentes. Olha só que coisa! Significa que você só pode ser comunista se você viver num país socialista. Claro, até porque esse país socialista caiu do céu. Ele não nasceu numa sociedade que era capitalista e se tornou socialista. Não. Ele, na verdade, ele caiu do céu. Aí, a partir do momento em que um país se torna socialista por força de Deus, aí sim nós podemos ser socialistas lá dentro, sem cair em contradição. Porque para os liberais e para muitos outros da direita aí, a gente só pode ser realmente se estivermos dentro de um país socialista. De fato. Porque não faz sentido você criticar o capitalismo, né? Dos 195 países do mundo, 190 são capitalistas, diretamente assim, abertamente capitalistas.
E nesses países a gente sabe muito bem que todos são ricos. A gente sabe muito bem que 100% dos países da Europa não tem pobres. Não tem países pobres na Europa e nos países ricos não tem pobres. Não existe um pobre na Alemanha, um pobre no Reino Unido, um pobre em Portugal, nem na Espanha. Não existe. Nem desemprego, nem fome. Não existe nada disso lá. Não existe. Não existe. A gente sabe muito bem que não existe. Certo? Realmente é isso que a gente pensa, né? Que o pessoal pensa. Porque assim, não existem males no capitalismo pra gente criticar. E se for uma crítica, não é uma crítica ao capitalismo, é uma crítica ao governo. Ou seja, não existe nada... O capitalismo não tem culpa. O capitalismo não tem culpa. Quem tem culpa são os governos. São os governos, são a forma de administrar aqui e acolá. Não tem culpa o capitalismo. É incrível isso. E isso não sai da cabeça da gente, né? Sai de uma rigorosa teoria estudada há, no mínimo, 170 anos. Perceba a lógica maluca que rege o pensamento que acha mesmo que a porra gigantesca de um iPhone é uma contradição. Caramba, velho, eu já falei em outro vídeo aqui que a desgraça da pipoca, ela move forças produtivas gigantescas e ela custa só R$2. O petróleo, a indústria petroquímica para o plástico, o agronegócio para o milho da pipoca, o setor de transporte e de comércio, que é bilionário, só para você ter uma pipoca de R$2. Você percebe que a pipoca faz tão parte do capitalismo quanto o iPhone. A diferença é que o iPhone é muito mais complexo individualmente. Mas tanto a pipoca quanto o iPhone movem indústrias inteiras para chegar até você. E mais cacete. Olha só. Se eu posso comprar um item, mesmo que eu pague ele em 10 vezes, ele não é um item burguês. Eu, como pobre, posso comprar um iPhone. Posso comprar um iPhone com um cartão de crédito. Não é uma impossibilidade para mim. Isso não é uma coisa impossível. Se não é impossível para mim adquirir, então não é um item burguês de jeito nenhum. Não é um item capitalista de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Agora, se estamos falando de um latifúndio, de um banco, de uma fábrica ou de várias fábricas, de uma hidrelétrica, de fundos de pensão, de fundos de investimento, assim, tudo isso aí sim. Aí sim, se você tiver isso, aí sim você não pode ser comunista porque você vai estar sendo literalmente um capitalista. A não ser que você seja como Engels, né, que mesmo sendo de uma família capitalista, você ajuda a financiar os movimentos sociais. Aí sim você vai ser um comunista camarada, porque você já estará traindo a sua classe. E nada melhor do que trair a sua classe quando você é um capitalista. Enfim, deixem com essa porra, essa desgraça, essa caralha de argumento, porque isso não é argumento. Certo? Isso não é argumento. Isso é apenas um preconceito de idiota estúpido que idealiza o iPhone como a peça mais importante do capitalismo. Inclusive, vou só dar uma dica aqui. Inúmeros dos empresários que fazem parte das linhas de produção, que são donos, basicamente, das maiores tecnologias que existem na China, eles fazem parte do Partido Comunista. Não importa se eles são ou não comunistas, eles fazem parte do Partido Comunista e ainda assim são grandes empresários, gigantescos empresários. Não vou fazer a crítica a esse tipo de coisa, mas perceba que a vanguarda da tecnologia do mundo, em muitos casos, é na China, que é um país ainda governado por um partido comunista, independente do caráter desse partido comunista. Pelo visto, o comunismo não impede muita coisa, né? Não impede avanço tecnológico, né? 40 anos depois da fundação da União Soviética, ela não só estava com bombas atômicas, como já tinha mandado satélites e depois de uns anos mandou o primeiro homem ao espaço, ou seja, avanço tecnológico com a gente mesmo. Enfim, já me estendi demais e vá tomar no cu, no meio do olho do cu, todo mundo que utiliza esse argumento, mesmo depois de ter ouvido diversas vezes a resposta. Não culpo aqueles que ainda têm esse preconceito sem ter ouvido uma resposta à altura. Mas quem já ouviu várias vezes e continua usando esse argumento, vá se fuder. Vá se fuder com toda a força.